Uma brisa etérea vem me visitar e tem um toque, o cheirinho dela que vem dizer que se lembrou de mim. E eu tão triste, tão assim, eu tão distante, tão assim. Ela chega com flores dos olhos, uma beleza revela, certeza fugidia, fruto proibido esperando. Chega chacoalhando o perfume no ar, com endereço e revelação. E se vai livre como veio, construir castelos dos sonhos e babar de comer quiabo, voar bem juntinho comigo e rever lugares, encontrar pessoas. Ela vem e pode tudo, mas não quer nada. Ai, 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 mas não quer nada. Ai, 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 mas não quer nada. Olá, gente. Meu nome é Fernando de Oliveira, sou mais conhecido como Nandão. Sou músico por ofício. Minha vida musical se inicia quando eu tinha aproximadamente 12 anos, que é quando eu começo a ter contato com os instrumentos efetivamente. E, profissionalmente, eu comecei... O meu primeiro trabalho remunerado foi com 15 anos de idade. Eu estou com 60, né? Então já faz um tempinho que eu estou na lida com música. Minha história com Dolores, ela se dá porque alguns integrantes do Dolores tinham amigos em comum comigo. E eu sou da região aqui da Zona Leste, na bairro Cidade Patriarca. A gente sempre estava tocando, tem os grupos musicais que eu formei lá desde adolescente, enfim. A gente estava sempre tocando no bairro por um motivo ou por outro, ou então em bares, né? E aí acabei conhecendo algumas pessoas do Dolores. Essas pessoas me levam até um sobrado que ficava no Jardim Ercília, ali na região da Cidade Patriarca. E eu tenho contato com a galera que fazia parte desse coletivo, desse grupo. Que na época chamava Dolores Boca Aberta Mecatrônica de Teatro. E é bem interessante, eu fui lá num evento que tinha música, poesia, algumas cenas. E eu fiquei bastante impressionado com aquilo, porque é uma coisa que aconteceu no meu bairro. E eu não tinha a menor noção de que aquilo existia ali próximo de mim, né? Conheci uns músicos, assim, talentosíssimos. Foi muito, muito bacana mesmo, muito legal. E aí começa a ter esse flerte, né? De eu admirar muito o trabalho que eles faziam. Eles começaram a conhecer o meu trabalho, porque eles também não me conheciam. E até que chegou um ponto em que eu fui convidado a fazer parte do Dolores. Quando eu fui convidado para fazer parte do Dolores, me causou um certo estranhamento, né? Porque músico, eu achava que não tinha muita função dentro de um coletivo de teatro. Mas aí a gente foi conversando, enfim, eu achei que eles tiveram uma sacada bem interessante, que foi mudar de grupo de teatro para grupo de artes. Aí o Dolores passa, logo que eu entro, o Dolores passa a chamar Dolores Boca Aberta Mecatrônica de Artes. E aí era bastante interessante, foi um trabalho bem legal que a gente começou a fazer. Tinha muita gente, era pessoal que lidava com dramaturgia, literatura, tudo grupos definidos, poesia, música, então era muito interessante. E num determinado ponto da evolução desses grupos, a gente conseguia se juntar e criar algumas coisas a partir dessa pesquisa que estava sendo feita. O primeiro trabalho que a gente fez, eu fiz com o Dolores profissionalmente, foi a inauguração dos Céus. Isso é início dos anos 2000, né? E muito interessante esse trabalho, porque era um trabalho de improviso, a gente tinha que ir definindo as coisas que iam ser apresentadas, porque eram muitas apresentações, eram muitos céus.
a gente ia definindo no translado, saindo desse sobrado que eu já citei, a gente reunia o grupo que ia se apresentar naquele dia, e ia no translado acertando o que a gente ia fazer. E aí, assim, tinha a coisa da sensibilidade mesmo, né, de ir alinhavando as cenas, as poesias com as músicas. E aí foi bem legal. Isso acabou criando, dando um start para um trabalho que foi muito importante para o Dolores. Foi uma peça que a gente montou chamada Casa de Dolores. E, aliás, essa Casa de Dolores assim, criou um certo desconforto nos amigos que eram do teatro, porque ficava naquela coisa que nem era teatro e nem era uma apresentação musical. Né? Era uma coisa meio híbrida ali, enfim. Aí tivemos algumas críticas muito ruins e tivemos umas críticas muito legais, né? Que era um espetáculo muito sensível, era muito bonito mesmo. E era isso, esse espetáculo ele alinhavava as canções autorais com poesias e com causos. E nós utilizamos, nessa apresentação, a gente utilizou 2 textos que não eram nossos. Um era da Cora Coralina e o outro da Adélia Prado. E, enfim, foi muito bacana e isso deu pra gente um entendimento da potência que existia dentro desse trabalho autoral. Concomitante às apresentações do Casa de Dolores, a gente começa a executar saraus nesse sobrado também, que eu já me referi. E aí a coisa fica muito mais interessante, porque a gente descobre que na região que a gente morava, né? Agora estou morando aqui em Guaianazes, na região que a gente morava na época, tinha um número enorme de pessoas que produziam cultura que a gente não tinha noção. E aí, através do sarau, essas pessoas se aproximam do Dolores como um todo, né? E eram assim, eram escritores, poetas, músicos, compositores, assim, excelentes. Era uma coisa muito grande, muito maior do que a gente podia imaginar. E isso começou a criar, a nos proporcionar um repertório muito vasto do que a gente tinha ali. Então tem composições, no caso, citando música especificamente, tem composições de pessoas da Patriarca que permearam o Dolores por esses 20 anos. Eu tinha um problema muito sério, que era isso, eu me considerava um músico e não um ator, nunca fui ator, né? E quando eu descubro, através desse Casa de Dolores, que a gente saiu por aí fazendo, né, no peito e na raça, quando eu me dou conta, eu estou dentro da cena. Talvez, tinha uma cena que tinha poesia, que tinha uma cena especificamente teatral, tinha música e está todo mundo no mesmo palco, todo mundo interagindo. Né? Eu falei, caramba, né? Que coisa maluca isso. Né? Mas para mim, me dava um certo conforto, porque eu estava executando o meu ofício, eu estava tocando e cantando. Mas aí a gente começa a ter um entendimento disso com o passar dos anos, claro, né? No meu caso, que eu sou um completo ignorante nos teóricos de teatro, mas nos meninos e nas meninas do Dolores não, porque eles são estudiosos, eles pesquisam, enfim, né? E aí eu comecei a entender que o que estava sendo feito por mim empiricamente era uma coisa que já tinha sido aventada por uns caras muito bons, tipo Brecht, Boal, né? Que é o sujeito executando o seu ofício em cena, não sendo ator, mas sendo o executor daquele ofício que ele domina, né? Mas compondo uma cena. E é óbvio que as coisas nunca param por aí, né? E aí, no meio desse processo, quando você está tocando, cantando e interagindo com os atores, com as atrizes, enfim, com o elenco todo, né? Tem uma coisa bastante interessante na questão musical, que a gente foi descobrindo também nesse processo de criação e execução. Que em certas situações, a música, ela exerce uma função de dramaturgia. A letra da música, ela é capaz de te dar toda a informação que é necessária para aquela cena. Então, são os atores em cena, mas a música narrando a situação, digamos assim.
Então aí passar a entender a música também como um elemento bastante sério, bastante complexo de dramaturgia, né? E aí a gente passa a fazer um estudo das letras para saber onde que essa música podia entrar ou que tipo de cena que ela poderia determinar. Enfim, isso é um viés da música, né? E a gente tem uma outra história também, que é o seguinte, que como a música tem essa característica de síntese, né? Ela pode muito bem ser a dramaturgia de uma determinada cena, de um trecho de uma cena. Vou só dar uma demonstração aqui de uma coisa que aconteceu. A gente tem um espetáculo, está parado agora por causa da pandemia, que a gente chama de rolezinho cultural. E num dos trechos da peça, a gente retrata a vinda dos portugueses para o Brasil e a chegada deles aqui. E aí é uma cena que não tinha diálogo, era só a cena mesmo, né? E aí foi feita uma vinheta para essa cena. Lancei meu mar, vou navegar, amar o mar, amar o mar. Vou navegar, amar o mar, amar o mar, o ouro amar. É só isso, é uma vinheta mesmo. E essa vinheta, ela dava um entendimento para aquela cena e para o que vinha depois. Que era essa chegada dos portugueses com a intenção de exploração mesmo aqui das nossas riquezas naturais, né? Então eu acho assim, a música dentro do teatro, ela tem muitas propostas, né, de inserção, que pode ser uma narrativa, curta ou longa, mas que ela represente dramaturgicamente a cena. Ela tem condições de ser uma estrutura sonora, para que dê as nuances de que aquela cena precisa, né? Ou pode ser uma vinheta que determine um trecho pequeno de uma determinada cena. Então, assim, eu queria propor para vocês como... Aí não é nem um exercício para apresentar para o curso, mas seria um exercício para a vida pessoal mesmo, né? De quando se ouvir uma música, prestar muita atenção na letra. Muita atenção. Que essa letra pode ser dramatúrgica, ela pode, a partir dessa letra pode gerar uma cena, pode ser bastante legal essa criação a partir de uma música. Ou então de entender que uma determinada cena, ela vai exigir que a música tenha um determinado ritmo, né? Então isso é um exercício de percepção mesmo, entre, né, a estrutura teatral e a estrutura musical. Isso é legal. Agora eu queria propor uma coisa bem específica para o curso daqui do Dolores, que é vocês pensarem numa música que vocês gostam. Se vocês tiverem música autoral, é bacana, mas não precisa necessariamente ser uma música autoral. Que vocês postem essa música e assim, como uma proposta de cena, pensando em alguma coisa nesse sentido. O que a música pode gerar numa expressão teatral. Então é isso. Aí vamos fazer só mais uma música pra gente encerrar, para não, né? Exibido, é bem assim mesmo, né? Tudo guardado em minha voz é mar. Todos os silêncios são meus e são ondas. Tudo que me vais, como vais à noite, são todos ventos roucos já distantes.
Tudo que me atravessa a alma é tardio. Todas as cores fugidias correm aonde tudo é preto e tudo é branco. Tudo perdido no meu peito é sal. Todas as lembranças são areia fina, por todas as mãos nossas abraçadas. Tudo jorrado de meu corpo é foz. Toda pungência é sorriso calmo, que todos apressaram me aquecer. Tudo é vasto sobre mim, tudo é fugaz, tudo são todos que puderam crer. Quando a minha voz for apenas mar, quando a minha voz for apenas mar, quando a minha voz for apenas, quando a minha voz for apenas. Isso é um poema chamado Pronominal, que é de uma carioca chamada Diana de Holanda, e que foi musicada por um ex-integrante do Dolores chamado Naimã. Então, só por isso já seria uma maravilha, né? Mas, além disso tudo, isso virou uma cena, numa peça que o Dolores tem, chamada Narrativas na Cozinha. E é uma cena com a Nica Maria, a Marionice. É belíssimo, é belíssimo. Então, assim, uma poesia muito bonita, uma música inspirada e uma cena maravilhosa. Então é isso. É esse conjunto que faz música e teatro. Boa sorte para você, gente. Valeu. Obrigado.